Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, mais um episódio do Psiu. Vocês sabem, né? Para quem já nos acompanha, é aquele convite através da psicologia para falar da saúde mental na prática. E, gente, eu sempre falo, né, que eu prefiro trazer exemplos do que é viver a saúde mental, do que ficar falando sobre as frases clichês que falam, olha, sobre como é que a gente consegue, então, prevenir, como é que a gente consegue, então, ser mais saudável, então vai para a natureza, convive bem com os amigos, chama para aquele café, tudo isso é muito importante, mas vamos falar aqui, então, de algo que é super interessante, e eu já vou começar apresentando a minha convidada de hoje, e já lembrando, né, aqui com o meu TDAH que põe tudo fora da ordem, para vocês, por favor, curtam esse episódio, já compartilhem com pessoas que trabalham com crianças, que gostam de crianças, que têm filhos, que gostam de contar histórias, que gostam de ouvir histórias, pessoas que são educadores, pais, como eu já disse aqui, né, que têm crianças, padrinhos, todas as pessoas desse ecossistema maravilhoso aí do universo das crianças. E, além disso, mesmo você que é adulto, conecte-se com a sua criança, porque eu tenho certeza que esse episódio vai te tocar. Também, se inscrevam neste canal, ele é muito novo, precisa sim de mais pessoas para darem essa força, dá trabalho para fazer. Eu faço com o meu coração, com a minha alma, trago pessoas importantíssimas aqui que doam, trazem o seu tempo, o seu talento para contar aqui, então é super importante, é uma forma que a gente tem de prestigiar, dar esse retorno para o trabalho das pessoas, e isso volta para a gente também. A minha convidada, ela se chama Marina Bastos. E eu já vou falar para vocês como é que eu a conheci. Estava eu lá na fila dos Correios com uma entrega para fazer, né, uma postagem para fazer. Olho para o lado, ela tá com o seu cachorrinho café. E aí a gente começa a bater um papo, óbvio, né, que ele foi ali o gatilho e tudo mais. E ela estava ali para fazer uma postagem dos seus livros maravilhosos. E ele é o carteiro, né, gente? Eu vou depois até colocar as fotos aqui para vocês verem. Vocês vão acompanhar já agora, olha, vai aparecer. E começou ali um lindo bate-papo. Eu falei, você vai no meu podcast. Pelo amor de Deus. Gente, ela tem muito mais seguidores do que eu. Ela é muito generosa, né? Ela é muito mais famosa. Eu estou no meu começo ainda. Esse podcast aqui eu espero que ele sempre chegue para as pessoas que têm essa sede de saúde mental. E que deem para ela a retribuição dessa generosidade, né? Ela é uma pessoa que tem uma agenda tão cheia, né? E não é para menos. Eu desejo que sua agenda fique cada vez mais repleta e que seu trabalho seja cada vez mais reconhecido, reverenciado, muito chamado para escolas, para eventos, porque, Marina, seu trabalho é muito lindo. Eu vou falar essa parte, né, que assim, me encantou, né, o sentido, o propósito do que ela faz. E ela ali já me contou de uma história maravilhosa que eu não vou adiantar aqui. Eu tenho para falar sobre isso, já de imediato para falar assim que eu fiquei tocada quando eu a conheci. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente melhor. Ela tem uma história linda de vida, de carreira. Marina, primeiro, obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo. Estou muito feliz, muito lisonjeada com o seu tempo aqui comigo, aqui no Psil e com esse público que vai te assistir. Eu que agradeço, Luana. Gente, quero agradecer, né, o primeiro convite da Luana para estar aqui e agradecer a todo mundo que está assistindo também, porque hoje a gente vai contar histórias e vai falar sobre a importância das histórias para as famílias e para a educação. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e também de contar como que a gente se conheceu, né? Porque a Luana contou e assim, olha só que interessante, né? As histórias, elas estão presentes em todos os lugares, né? Até nos Correios, que foi onde a gente se conheceu, ali contando histórias uma para outra, a gente se conectou em poucos minutos, né? Exatamente. E as histórias têm esse poder mesmo de conectar as pessoas, transformar as relações, as amizades, as famílias. Inclusive, a história que eu vou contar daqui a pouquinho tem a ver com isso. Se apresente, conta pra gente então. Como é que você se tornou uma contadora de histórias?
Bom, eu sou atriz, né, e publicitária de formação, mas eu comecei a fazer teatro com 12 anos, tenho 45, então são Nem 33 parece, anos. né, gente? 33 anos aí de estudo e prática, né, de teatro, porque a gente nunca para de estudar, né? Então, eu fiz o curso profissionalizante de teatro, mas já fiz um monte de cursos de voz, dança, expressão corporal e tudo mais. Mas como que eu comecei a contar histórias? Eu trabalhava com eventos como atriz e me convidaram para fazer um evento para um laboratório que tinha uma sala toda coloridinha. Muitas crianças passavam por essa sala para brincar antes de fazer o exame. Então a ideia é que elas ficassem mais calmas antes de fazer os exames de sangue. E dava super certo, porque a sala era toda colorida, tinha brinquedos, e eu ia vestida de boneca brincando com as crianças. E logo que eu entrei nesse projeto, teve uma oficina de contação de histórias. E eu me apaixonei. E a professora que deu essa oficina pra gente deu um super incentivo e falou: Nossa, Marina, você já tem um super jeito para contar histórias e tal. Então, você vê a importância das professoras, né? A motivarem os seus alunos, né? Porque essa professora, que era uma professora de contação de histórias, viu ali que eu tinha alguma possibilidade de crescer ali e me ajudou. E aí, depois dali, eu fui fazendo outros cursos com outras professoras, né? Aliás, acho que eu fiz curso com quase todo mundo que dá aula de contação de histórias aqui em São Paulo e também em outros lugares, até fora do país. E eu me apaixonei. E aí, eu comecei a juntar a brincadeira, que eu já fazia com as crianças, com a contação de histórias. Então, a maneira que eu conto histórias é muito brincante. E sempre tem música, porque, aliás, tem uma curiosidade interessante. Eu aprendi a ler com 6 anos. E a minha professora do pré, né, na época era pré, né, que me ensinou a alfabetizar, era também a professora do coral. Então eu aprendi a ler e escrever ao mesmo tempo que eu aprendi a cantar. Então, para mim, os livros são muito musicais. Assim, eu leio já pensando como colocar música, a melodia da palavra, como falar cada frase, se eu coloco vozes ou não nos personagens. Então, para mim, isso sempre foi muito, muito mágico. E aí eu comecei a contar histórias nesse laboratório. Ganhei um prêmio de melhor contadora de histórias do projeto, porque tinham várias unidades, né? Era o Laboratório Fleury, não sei se o pessoal Que me legal! conhece. Bem famoso, bem Bem famoso. conhecido, né? E aí depois eu abri minha empresa, fui descobrindo que eu podia contar histórias em outros lugares, né? Então eu comecei a contar histórias em escolas, aniversários, empresas, lançamento de livros em livrarias, comecei a contar histórias até em casamentos, eu escrevo a história de amor dos casais Que e celebro o legal! casamento contando a história. E empresas também, eu escrevo a história da empresa e conto para os funcionários para gerar orgulho de pertencimento, para passar alguma ideia que a empresa queira passar. E dou cursos de contação de histórias e publiquei meus 2 primeiros livros agora o ano passado. E depois a gente vai falar deles, assim, são meus filhos, né? Meus filhos livros. E tem histórias que eu acho que podem ajudar bastante quem trabalha com psicologia, porque eles têm, assim, além de serem divertidos, eles têm um ensinamento, algo assim que faz o olhinho brilhar e você fala: "Nossa, posso trabalhar esse livro para trabalhar isso, isso e isso", sabe? É muito bacana. Nossa, e sabe uma coisa que é interessante, gente? Eu sempre falo, agora já fazendo um deparo aqui com a saúde mental. O que que é que a gente deixa de mais valoroso para os nossos filhos? É o que eles sentem, é o que eles experimentam, né. Às vezes as preocupações dos pais estão em torno de: qual é a escola que eu vou fornecer, qual é a herança, né, qual é o patrimônio. É óbvio que as pessoas podem pensar que ali fica uma grande segurança, mas hoje, a realidade que a gente vive tem mostrado que não é só isso. Isso pode ajudar? Pode. Inclusive, isso de maneira isolada pode se transformar num perigo, né? Porque se você só dá o acesso à informação, mas esse filho não tem pertencimento, ele não tem aquela sensação de que ele é amado, de que ele é importante na família e que isso você só consegue através do tempo de qualidade, e aqui já conectando histórias, esse tempo aqui de troca entre pais e filhos, isso é essencial, né? Então aqui você entrega uma ferramenta poderosa para as famílias, né? Sem isso, não entrega a liga, né? Você só vai entregar inteligência e, inclusive, onde existe esse vácuo, hoje a gente percebe bastante que existem pessoas que estão principalmente nas redes sociais ou na internet, em qualquer que seja o canal, aliciam e até se passam por alguém muito
por pessoas preocupadas para levar o filho para outro caminho, né? E a questão, né, de herança, muitas vezes isso gera até mais divisões, faz com que seu filho vire uma isca, vire uma pessoa extremamente perseguida por outras que queiram só se aproveitar. Muitas vezes o que mais apoia é que ele saiba buscar, que ele saiba saiba buscar o provimento e que tenha mais amadurecimento, autoconhecimento, uma visão, uma maturidade emocional para lidar, para administrar suas questões enquanto adulto e saber fazer boas escolhas. E com essa segurança emocional, né, de pertencimento, de que ele é amado, né, somado a tudo isso, se torna um adulto muito mais saudável, né? Principalmente quando a gente pega aí pessoas de grande relevância, que fazem o bem, você pega a história delas, se você dissecar, a história delas tem esses ingredientes aí, e muito menos herança, e muito menos acesso a muita coisa de maneira abundante, quando a gente fala muita coisa comprável, né? Eu digo assim, né? Pagável, nesse sentido. Então, aqui eu vejo muito esse elemento, né, que entrega saúde mental. E aí, quando eu ouço tudo isso aqui, meu coração, inclusive, ele já reverbera aqui, já fica quentinho, né? Antes de eu entrar um pouco até nesse detalhe do que ajuda a nós, educadores, psicólogos, os professores de alguma forma, nós pais, né, eu também me coloco aqui porque eu tenho a Bela de 4 anos hoje, eu queria que você falasse um pouquinho da história que você me trouxe um cheirinho. Eu nem quis que ela me contasse todo o detalhe para que eu pudesse ouvir com a mesma emoção de quem vai ouvir aqui. A história do seu pai, né? Legal. Bom, meu pai, ele trabalhava com informática desde que o computador ocupava uma sala inteira, assim, né, na década de 70. E ele trabalhava muito, assim, ele era muito, assim, era muito bom no que ele fazia, mas estava sempre trabalhando. Então eu chegava da escola, ia falar com ele estava sempre atrás da tela do computador. Na época era aquelas telas grandonas, né? Parecia uma caixa. E aí eu queria contar como é que tinha sido meu dia na escola e tudo. E ele, aham, tá. E falando comigo, trabalhando. Como muitas vezes a gente faz com as crianças até hoje, né? Mas ele fazia muito, porque ele estava sempre trabalhando. E aí chegou uma hora que eu meio que desisti, né? Eu, como criança, falei, bom, ele não tá muito interessado e tal, mas tadinho, ele tava fazendo o trabalho dele, ele trabalhava em casa. Até que os anos se passaram, eu me tornei atriz, contadora de histórias, e ele ficou doente. Meu pai teve câncer no pulmão, e a gente teve que achar uma outra maneira de se comunicar. Porque agora era ele que precisava de atenção. E ele ficou internado 100 dias, sendo mais da metade desse tempo na UTI. E dizem que é muito bom você conversar com o paciente que está ali na UTI, tá, especialmente em coma, porque de alguma forma eles ouvem a gente, né? Os médicos dizem isso. Então eu ia lá e conversava. E nada, né? Porque ele estava em coma, não respondia. E então eu conversava, contava as notícias do meu dia, notícias que saíram no jornal, dos amigos, tudo mais, e nada, e nada. E aí eu comecei a contar histórias. Eu levei as histórias do meu repertório, levei as histórias que eu estava preparando para contar em algum evento, né? Eu fiz algumas participações já na TV Cultura, no programa Quintal da Cultura, então eu levava as histórias que eu estava preparando para contar na TV. E nada acontecia. E eu ganhei um motivo para viver, porque eu passava os meus dias escolhendo histórias e músicas para contar e cantar para ele. Mas para ele nada acontecia. Eu comecei a me sentir egoísta, porque eu ganhei um motivo para viver, mas os parâmetros dele lá não mudavam nada. Seu motivo para viver era ele. Exatamente. E aí eu parei. Quando eu parei de contar histórias e cantar, ele piorou muito. Muito, muito, muito. Teve um dia que ele quase morreu ali na minha frente. E aí eu lembrei que ele gostava muito de Beatles. E eu ainda não tinha cantado Beatles para ele, porque eu achava que meu inglês não era muito bom. Então, apesar de ter sido criada ouvindo Beatles com ele, eu só cantava músicas em português. E naquele momento que ele estava quase morrendo, ali, de fato, né, ele estava ali tendo né, teve, enfim, uma piora ali, eu cantei. E quando eu cantei, Here comes the sun, here comes the sun, os olhos do meu pai se abriram.
Quando eu cantei I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. A mão do meu pai se mexeu bem devagarinho, procurando a minha mão. Quando eu cantei All my loving I'll send to you, all my loving love is all be true. O ombro do meu pai levantou bem devagarinho, pedindo um abraço. Meu pai acordou do coma, com música e histórias. E se as músicas e as histórias são capazes de ajudar a acordar alguém do coma, imagina o que elas podem fazer para alguém acordado. Nossa, eu tô emocionada. Eu tô emocionada. E assim, sabe uma coisa que eu tenho para te dizer? Você quando... E aí para você também que tá em casa, sabe? Como psicóloga eu vou dizer. Às vezes eu ouço os pais falando comigo assim: "Ah, Luana, eu tô cansado, sabe? Eu todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa". E assim, eu vou até fazer um desabafo para vocês aqui. Eu tô num momento da minha vida de transições e tal, e eu tô sem ajuda em casa nesse momento. Minha casa tá uma bagunça. E às vezes a gente olha pra bagunça em casa, você fala assim: "Nossa, mas eu arrumei tudo ontem e hoje tá tudo assim de novo". Então é aquela sensação de que é inócuo, né? É assim como você acabou de falar: "Poxa, eu acho que nada, não estava dando esse efeito nenhum", ele não tinha resposta. Na verdade, eh, tinha resposta sim, né? A sua presença ali, acho que a sua presença, a sua intenção, a sua fala, o seu canto, as histórias estavam sim ajudando seu pai, né? Sim. E você, em um dado momento, você tem a gente tem o direito de duvidar às vezes também, a gente não tem que se sentir culpado por isso, né? Eu também falo isso com os pais, a gente tem o direito de achar que não está dando certo, né? Lembrando que educar é repetição. A criança, né, o córtex pré-frontal, que é essa parte, né, mais importante do cérebro do ponto de vista de tomada de decisão, de racionalidade, ela começa a desenvolver dos 3, 4 anos, e ela só está 100% madura, pronta para funcionar plenamente aos 25, mais ou menos. Então, chega na fase da adolescência, é aquela dificuldade, né? Porque tem a questão também do adolescente ter tanta certeza da vida e não ter vivido nada, ele ter muita impulsividade, ou mesmo a minha filha com 4 anos, né? Que tem hora que ela quer afirmar as verdades dela, né? Então a gente tem que ter paciência para entender que o adulto somos nós, e tem hora que a gente tem que explicar uma coisa, explicar 2 vezes, explicar de novo. E na hora que você vê, voltou um passo, parece que é um passo atrás, mas não é. A gente aprende por repetição os valores da família, aquilo que é certo e o errado, aquilo que tem a ver com virtude. A gente vive imitando o outro, então a gente também tem que ser exemplo. E tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente acha que não está dando certo. Aí você arruma a casa num dia, no outro dia os brinquedos estão espalhados. Aí você vai procurar. Hoje mesmo, né? Eu fui produzir minha ficha, não achava onde estava a minha fita, né? Você procura e não acha, aí você fala, pegou. É complicado, tem hora que você sente isso. Só que existe uma coisa chamada intencionalidade, né? Que é você saber que você está fazendo certo, que você está buscando certo, buscando informação, ferramentas, e que você não para. Todos os dias você está ali buscando. E que até quando você cai, você reconhece que você é ser humano, né? E às vezes o que você está procurando tá logo ali. E a gente para antes, né? Tem uma história que diz que dois caras eles estavam tentando achar um tesouro, e aí eles ficavam cavando, 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 e aí não acharam nada, desistiram. Só que o tesouro estava do lado. Se eles tivessem cavado mais um dia, eles tinham conseguido achar. Então, às vezes, a gente para antes. Quando eu parei de contar histórias pro meu pai, né? Eu parei porque eu achei que não estava dando resultado. Mas era quando ele mais precisava. Então, quando eu voltei e contei histórias para ele, eu vi que deu resultado, que ajudou a acordar ele do coma. Ali eu aprendi uma coisa muito importante. Eu já contava histórias há 7 anos, naquele momento, né? Agora eu conto tá fazendo 19 anos esse ano. E eu aprendi que, assim, eu achava que as histórias eram só entretenimento. Então, eu ia na escola, ia no aniversário, ia na TV, ou enfim, alguma palestra, contava história.
fazia o dia daquelas pessoas que estavam ali um pouquinho mais felizes e ia embora, né? Porque mais feliz porque às vezes dava uma risada, alguma coisa assim e tal. Mas eu achava que era pouco, sabe? Que era só, entre aspas, entretenimento. E quando aconteceu essa história com meu pai, eu entendi que as histórias são entretenimento também. Porque elas são mais do que isso. Elas são transformadoras. O mundo é transformado com histórias. Nada do que existe aqui nessa sala ou nessa rua, na cidade, nada que existe não tem uma história. É. Tudo que existe foi criado por alguém que imaginou aquilo, né? Então, eu quero ter essa mesa. Então, você imagina, a pessoa que criou a mesa imaginou como seria, quem ia sentar nessa mesa, o que ia acontecer. Então, isso Fez, errou. exato, então e vai continuando. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, nossa, tudo ao nosso redor tem história. Então, por exemplo, as coisas que a gente coloca como decoração da sala. Tem algumas coisas que a gente trouxe de viagem, tem algumas coisas que a gente ganhou de alguém querido, tem algumas coisas que a gente comprou só porque era bonito, mas é bonito por quê? Porque, né, nos remete a alguma coisa. Então, assim, tudo conta histórias. Então, até as coisas que ficam fora do lugar em casa, que às vezes podem nos irritar de alguma forma, mas são coisas que fazem parte da gente. Elas estão ali na casa por algum motivo. Exato, Elas têm uma exato. função ali. Exato. Eu, por exemplo, quando eu olho às vezes para a bagunça da minha casa, eu lembro muitas vezes que eu já pedi minha família de joelhos em oração. Então eu olho e falo assim: eu já quis essa bagunça, né? Eu não olho para bagunça às vezes e falo assim: ai, que ruim, eu não olho. Né? E aí, gente, tem uma dica aqui importante, sabe? E que eu sempre falo. A gente tem que separar o que a gente está sentindo do que está acontecendo. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós estamos frustrados, né? Então, no seu caso ali, pode ser que você queria muito uma resposta. Em algum momento você pensou que não tinha resultado porque não tinha ali nos seus olhos, aos seus olhos, uma resposta acontecendo, mas ela estava acontecendo. Você estava ajudando seu pai a ter um sopro de vida. Tanto que quando você parou um pouco, ele teve a piora, né? E você sentiu isso. E quando você voltou mais forte. Sim. E mesmo esse tempo que você parou, eu imagino que para você foi um aprendizado, assim, não de culpa, mas de entender a força que isso tudo gerava, né? Exato. E eu achei essa história, gente, quando ela me disse assim, né? Meu pai acordou do coma comigo cantando e contando histórias. E sabe uma coisa interessante? Quando eu tenho meus pacientes já adultos, eu estou conversando com eles, tudo que eles recordam não tem a ver com o quanto caro ou o quanto era raro o que eles tinham na infância, sabe? Ou na fase da adolescência. Tem a ver com as experiências que eles viviam, né? O quanto que tinha essa troca de sentido. E o contrário também, quando eu me deparo, ou quando eu atendo um adolescente, ou quando eu tenho alguma família ali com um problema, né, com eu costumo dizer assim, né, a família está doente, né, quando tem traz o adolescente e fala assim, olha, vamos ver o que está acontecendo, né, não é o adolescente que é o problema, a família está com algo que precisa ser tratado e a gente não tem que colocar nas pessoas isso. O contrário também acontece, tá faltando esses rituais, tá faltando, sabe, esse olho no olho, saber o que o outro gosta, né. Exatamente. Falando em ritual, vou contar uma história agora com a minha mãe, que eu acho Aham. que exemplifica isso. Quando eu era criança, eu era muito chatinha para comer. Eu comia só macarrão, chocolate e quiabo. E aí, a minha mãe, tadinha, né, tentava me mostrar outras comidas e tal, e eu não queria nada. Então ela começou a me contar histórias durante o almoço. A gente tinha uma bandeja com alguns personagens desenhados, nem era uma bandeja infantil não, era uma bandeja como se fosse um dia na França, assim. Então tinha lá alguém com uma boina, outro carregando flores e tal, e ela inventava histórias com aqueles personagens. E aí com isso eu ficava mais tempo ali na mesa do almoço, comendo as outras coisas, porque eu queria ouvir a história. E no dia seguinte eu queria ouvir a mesma história. Obviamente que ela não lembrava da história que ela inventou, mas ela inventava uma outra história. Então, desde criança, eu fui alimentada de histórias, de imaginação, de criatividade. E a gente tinha aquele ritual, sempre na hora do almoço, ter uma história nova. E na pandemia, eu fiz live todos os dias, justamente na hora do almoço, para incentivar as pessoas a ficarem em casa, né, para ajudar as famílias que estavam em casa.
E justamente por isso, assim, lembrando que as histórias, elas alimentam a gente. Então eu fazia, na hora do almoço, eu ganhei muitos seguidores nessa época, e agora, nas férias de julho, né, também estou fazendo de novo, no mesmo horário, meio-dia, justamente para a gente se alimentar de histórias, de músicas, porque as músicas e as histórias, elas têm esse poder, a arte tem esse poder em geral, né? De conectar as pessoas, conectar as famílias, e fazer com que o ritual, ele ganhe vida. Então, assim, essa história que eu vivi com a minha mãe tem 40 anos, mas até hoje eu lembro desse momento com carinho. Então, quando a gente conta histórias para as nossas crianças, sejam eles nossos filhos, sobrinhos, netos, nossos alunos, a gente está ajudando eles de diversas formas. A gente está criando memórias, está criando ali um ritual de afeto, um ritual de segurança, e a gente pode usar as histórias para provocar algumas conversas, né? Estimular algumas conversas. Então, por exemplo, tem algumas crianças que têm alguma dificuldade na fala. E o Dino Samuel, que é um livro que eu já vou mostrar para vocês já, meu primeiro livro, ele fala sobre um personagem, né, o Dino Samuel, que ele não sabe rugir. E ele vai para a escola em busca da própria voz. Ele vai ter aula com vários animais, então ele aprende a falar como o gato, como o galo, como a vaca, a abelha. E ele, sim, aprende a falar como eles, mas ele queria falar como um dinossauro, que é o que ele é. E só quando ele olha para dentro dele mesmo, que essa força vem. E aí eu vou mostrar para vocês uma página, que é a minha página predileta, que eu acho que exemplifica isso, e dá para usar bastante nos consultórios de psicologia, de fono também. Você quer contar já essa parte? Quero, vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui. Tá. Aqui, ele tá grande ou tá pequeno? Tá pequeno. Tá pequeno, né? E aqui no reflexo? Tá grande. Pois é, porque ele se enxerga como ele gostaria de ser, como um verdadeiro dinossauro. Mas como é difícil encontrar a própria voz, é preciso olhar para dentro e lembrar de quem a gente é. E aí, quando ele faz isso, ele chora, e do choro dele vem alguns sons. Então, vem uns piados, uns grunhidos, uns gemidos, até que, finalmente, um grande rugido. E aí, ele se fortalece e aprende a rugir. E o livro tem música, a música está gravada aqui no QR Code. Que lindo! E posso contar para vocês? Ela é curtinha. E Pode, eu acho que vai por simplificar favor. o que eu tô falando. É assim, olha. Dinossauro, Dino Samuel, dinossauro, Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um dinossauro no 3. Você vai rugir comigo, combinado? Tá. Vocês aí de casa também, vamos lá. 1, Como 2, 3. Uau! O Que Dino incrível! Samuel, ele é um dinossauro, né, que foi em busca da própria voz. E é um livro que, quando eu escrevi pensando em algo divertido. Eu fui contar histórias no aniversário de um menino chamado Samuel. E como a mãe me contratou com muitos meses de antecedência, eu tenho um canal no YouTube, né, com histórias infantis, que tem o meu nome, Marina Bastos Histórias. E o Samuel era muito fã do canal. Então ela contratou uns 7 meses antes, para reservar a data. E o tema era dinossauro. Então eu pensei, puxa, como eles são muito fãs, eu vou dar um presente para eles. Além das histórias que eu já vou contar, eu vou levar uma música que eu fiz para o aniversário. Então, o nome dele era Samuel. O tema era dinossauro, o tema da festa, então eu fiz a música do Dino Samuel. Dessa música surgiu a história, e da história surgiu o livro. Que legal! Demorou 9 anos para ser publicado, porque antes eu contava para as crianças, mas ainda não tinha intenção de ser livro. Só depois que o livro estava pronto, que eu pensei, uau, essa é a minha história. Porque eu, filha única, eu brincava em casa de contar histórias para as toalhas do varal. Pegava as panelas, batucava e tal, inventava um monte de brincadeiras, ouvia as histórias da minha mãe, mas não tinha também ali muitas pessoas para brincar, né? Não tenho irmãos, nem primos próximos, né? Meus primos moram no Rio. E eu brincava muito sozinha. E aí, quando eu comecei a contar histórias, eu fui aprender com um monte de gente como é que faz isso. Então, eu fiz aula com vários contadores de histórias, pessoas que eram profissionais da voz, do instrumento e tudo mais, para beber ali da fonte das pessoas que eu admirava. E fiz aula com muita gente boa. Mas e a minha voz, né? Como que eu descobri? Foi com o tempo, fazendo. Então, Gente, eu ia, né, tentando, né, não imitar os professores, mas pegar um pouquinho. A gente sempre faz isso, né? De pegar um pouquinho do que a gente gosta aqui, ali, adaptar para o nosso jeito, até que chegou um momento que eu falei, não, esse aqui é o meu jeito. Só que demora, né? Então, a criança, quando está aprendendo a falar, ela também faz isso. Ela imita os sons dos pais, dos professores, até que ela encontra a própria voz dela. E depois que o livro ficou pronto,
Ele é recordista de vendas. Aliás, os dois são. Os dois ficaram entre os 10 livros mais vendidos da Bienal de São Paulo e também entre os 10 livros mais vendidos da Bienal do Rio, que me deixa super Que feliz. coisa maravilhosa. E a gente tem como colocar o link para quem quiser? Tem A gente sim. coloca aqui já na descrição do vídeo. Perfeito, perfeito. O Dino, ele tá fazendo muito sucesso com os autistas. Porque vários autistas têm dificuldade na fala, né? Demora um pouquinho para aprender a falar. E eu não escrevi com esse objetivo. Então, assim, tô contando tudo isso porque a gente faz, às vezes, as coisas e não tem noção de onde vai chegar. Às vezes a gente tá achando que não tá mudando nada, né? É só uma história, é só um livro, é só uma música, é só um atendimento com o paciente, é só uma conversa. Mas a transformação, ela tá em Nunca é só. movimento. Nunca é é. só uma coisa. Ela vai indo num grau que a gente não tem ideia. Eu tenho feito live todos os dias agora nesse mês de férias e semana passada eu recebi um depoimento, uma pessoa que entrou comigo ao vivo na live, que eu tenho chamado pessoas para conversar comigo no final, para fazer perguntas e tal. E essa pessoa falou: "Não tenho dúvidas, mas eu tenho um depoimento para te dar". Aí ela me contou que eu dei um workshop na empresa dela, ela trabalha numa multinacional de auditoria. E eu dei um workshop de contação de histórias em 2019, 6 anos. E a ideia era formar voluntários que iam contar histórias em escolas, né? Era um projeto social bem legal da empresa. E ela falou: "Olha, a gente começou esse projeto com o seu workshop em 2019 e hoje eu sou a formadora de novos voluntários da empresa". E eles já atenderam mais de 500 crianças. E ela falou exatamente essa frase: "Você não tem noção de como foi exponencial, assim, né?". Então, eu fui lá, dei workshop para, sei lá, 20, 30 pessoas que estavam ali na empresa. E eles já formaram várias outras pessoas. Eu acho isso incrível. Inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Só que antes eu queria fazer um comentário. Gente, eu tô assim, muito emocionada. Sabe uma coisa que eu senti aqui de coração? É que eu acho que os pais, quando eles começam a viver essa experiência, assim, eu tô falando da minha experiência como mãe aqui. A gente se conecta com a nossa criança também, sabe? A forma como você estava lendo aqui, né? Eu acho que faz porque assim, todo mundo tem um pouquinho desse Dino aqui, né? Ele queria se conectar, ele queria ser, ele olhava ali, ele se via como ele queria ser, né? E tem tanta gente que não conseguia se ver, nem conseguia imaginar o que queria ser, porque talvez se via tão pequeno, acreditava em coisas que alguém que tinha grande poder de fala, um poder, né, de influência, falava que não daria em nada, né? Eu recomendo essa leitura aqui para todos os adultos que, de alguma forma, hoje precisam curar essa criança que talvez seja ferida e que olha e fala assim: eu não dou conta, eu não posso, né? Tantas pessoas que estão querendo empreender, tantas pessoas que estão presas, às vezes, em situações que as deixam infelizes, às vezes em relacionamentos, às vezes em trabalhos, às vezes sem coragem, né? E que vão sustentando isso, adoecendo bastante. A gente tem um cenário muito forte disso hoje. E a gente precisava, assim, resgatar isso, sabe? Porque o Dino, eu vejo aqui, né? Embora ele ainda tivesse tão pequenininho aqui, ele já se via como ele deveria ser. Isso é tão importante, né? E é tão importante a gente trabalhar isso com os nossos filhos. Isso aqui é um presente, né? E eu achei tão criativo, gente, o que ela comentou aqui. Tem a história toda e aqui tem a música. Ó, desculpa, deixa eu virar direitinho aqui. E aqui tem o QR Code com a música. Todos os seus livros são assim? Os dois têm um QR Code. O do Dino Samuel, o QR Code vai para o Spotify. Tá. E o Chapeuzinho Vermelho Limão, que eu vou mostrar já já, o QR Code vai para a História Contada na TV Cultura, no Que programa legal. Quintal da Cultura. Muito O legal. Dino também tem a história lá, mas o QR Code vai para a música. Muito legal. Eu achei isso assim uma coisa fabulosa, sabia? Porque sai daqui, traz mais uma ferramenta. E o que eu ia te falar agora é assim, ó, em tempos de tela que tomam um tempo em a mente das crianças, eu vejo que muitos pais, educadores, até eles estão assim, né, com muitas demandas, né, mais as famílias mesmo, né, porque os educadores hoje, gente, estão fazendo trabalhos fabulosos, né, e mais uma vez eu digo assim, não é responsabilidade das escolas, das babás, da rede de apoio, criar essa liga, esse sentido. É a família, né? Então, se são os pais aqueles que cuidam, ou se é um tio, uma avó, é assim, ó, quem é a rede principal dessa criança, né? Quem dá esse significado que vai ajudar essa criança a saber quem ela é. Então, eu tô falando dessa rede aí. Ali cabe
falar sobre quem essa criança é, ajudar a direcioná-la em relação a valores, saber em todos os lugares onde essa criança coloque os seus olhos, não só os seus pés. Então, portanto, telas, elas não podem estar nas mãos de uma criança, né, nos olhos dela, sem que sejam com monitoramento, de maneira alguma. Mais do que tempo, se preocupem em qual o conteúdo, com quem estão falando. Gente, privacidade é só quando o ser humano tem autonomia para fazer escolhas e arcar com as consequências, de maneira a que ele tenha também responsabilidade com uma bagagem de valores, de princípios, de pensar no outro, uma carga de empatia. Portanto, antes da gente deixar o filho ter essa privacidade aí para fazer escolha de tudo, falar com alguém em privacidade, jogar e não dar satisfação, ter amigos, ter namorado e tudo mais, ele precisa receber uma bagagem muito forte do que é certo, do que é errado. Ele precisa provar através de atitudes que ele já consegue lidar com tudo isso. E tem mais um adicional. Às vezes o nosso filho com 13, 14, 15 anos já nos prova tudo isso. Só que hoje em dia, até por uma questão de que eles não têm um repertório tão grande para saírem na rua e perceberem o risco, eles são alvos, né? Eles são desejados pelo que a gente percebe aí de toda a sorte de crimes que acontecem. Basta vocês fazerem buscas na internet para verem. Então, não podem estar sozinhos. Então, inclusive, uma boa forma de falar para eles sobre isso é assim: meu filho, eu sei que você é capaz de pegar um metrô sozinho, de ir para uma festa sozinho, só que como seu pai, como sua mãe, como sua tia, sua avó, eu preciso acompanhar. Eu quero saber com quem você fala, eu quero conhecer quem é sua turma, eu não posso te deixar sozinho, porque eu sou responsável e te amo. Não é uma questão, gente, de dar carteirada, entrar no embate, não. É de dizer o quanto que é importante hoje que eles sejam acompanhados, sabe? Não precisa ir para aquele nível lá de romper com a relação, entende? Porque, gente, hoje, nesse tempo de telas aí, a gente precisa mais desse repertório. Eu tenho uma dica boa. Isso que eu ia te perguntar, como que você ajuda esses pais educadores? Bom, a literatura, ela pode ajudar muito, né, a conversar sobre temas difíceis, né? Tem vários livros que falam sobre alguns temas interessantes que a gente pode... O livro não foi feito para falar sobre o tema. É importante que se diga isso. Literatura, né, arte em geral, não é feita para ensinar nada. Uhum. Porém, quando o livro é bom, a gente pode utilizar o livro como uma ferramenta para conversar com as crianças. Então, eu vou mostrar o meu segundo livro, que tem tudo a ver com tudo que você acabou de falar. Ai, que ótimo. Chapeuzinho Vermelho e Limão. O primeiro, né, que eu mostrei é o Dino Samuel, e agora eu vou mostrar o Chapeuzinho Vermelho e Limão. A Chapeuzinho Vermelho e Limão é a história de uma Chapeuzinho que ela vai levar limões para casa da vovó, e ela não encontra com o lobo na floresta, né? A mãe dela fala para ela tomar cuidado, porque ela viu que na internet estava dizendo que morava um lobo mau na floresta. Mas ela não encontra com o lobo. Ela encontra com um hipopótamo, com um coelho e uma cigarra. E a Chapeuzinho adora cantar. E ela canta o tempo inteiro. E ela canta o endereço da vovó. E a cigarra, que é cantora no programa de televisão, fala: nossa, você canta muito bem, você devia gravar um videoclipe. Ela grava, e o clipe vai para onde? Na internet. No YouTube, no TikTok, no Instagram, todo mundo assiste. O Lobo estava lá assistindo a banda que ele mais gosta, os Três Porquinhos. Que legal. Que canta aquela música: quem tem medo, lobo mau, lobo mau. Que legal. E aparece na timeline dele o vídeo da Chapeuzinho Vermelho e Limão cantando a sua canção. E como ela fala o endereço da vovó na canção, o lobo não precisa nem de GPS. Ele pega a lobocicleta dele, vai pela ciclofaixa e chega antes na casa da vovó. Então fala um pouco sobre a gente não falar os dados pessoais da internet. Olha como que isso é. E como que ela não caiu, porque é muito fácil hoje a gente falar assim: olha, não fale com estranhos. Não fale com, por exemplo, um adulto. Ela estava falando ali com uma coleguinha. Ela tá falando com os outros animais. Com aquele que não parece ser uma ameaça. E ela realmente não eram ameaças, eram uns amigos que ela fez na floresta. Realmente não eram
pessoas, né, animais malvados. Só que ela gravou com a boa intenção, colocou o vídeo na internet, só que no vídeo ela falava o endereço da vovó. Então, assim, a gente não pode falar Nossa. aonde a gente estuda, onde a gente mora, né? E como ela fez isso, o lobo chegou antes, comeu a vovó, comeu a Chapeuzinho. Só que ela é muito esperta. E até dentro da barriga do lobo, ela continua fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é cantar. E ela canta reclamando que tá escuro na barriga dele. Aí ele pega uma lanterna, põe no umbigo pra iluminar a barriga por dentro. Aí ela canta que tá claro. Aí ele tira a lanterna. Então ele fica colocando, tirando. Fica um pisca-pisca dentro da barriga dele, até que ele não aguenta e manda uma mensagem de WhatsApp pro caçador pedindo socorro. E aí o caçador fala, só tem uma solução, você vai ter que cuspir as duas pra fora da sua barriga. E ele faz isso e as duas se salvam. E é por isso que até hoje o lobo tem bafão de limão e a Chapeuzinho tá cantando sua canção. Olha que legal. E, gente, olha que interessante, né? Aqui, até um parênteses pra gente falar sobre isso, né? Na internet, as pessoas que vão se aproximar dos filhos, né? Seja na infância, seja através na adolescência, que aí é mais crítico ainda, eles não vão aparecer como algozes, tá? Eles vão aparecer primeiro tentando, de alguma forma, como iguais. Se não forem adultos mal intencionados, muitas vezes já são ali adolescentes que foram de alguma forma aliciados. Quando eu falo de aliciados, significa o quê? Foram cooptados, muitas vezes não têm um vínculo ali com a família, estão carentes desse papel ali de alguém que diga o quanto que eles são importantes e vão entender que eles são importantes fazendo outro tipo de coisa. Adolescente, ele precisa muito se sentir especial, sentir que ele é bom em alguma coisa. E quando ele não faz isso através daquilo que é virtuoso, por isso que eu falei aqui bastante dessa questão de valores, ele vai fazer isso através de outras coisas de quem está cooptando de alguma forma, tá? E ele vai trazer outros também para esse caminho, nunca dizendo aquilo que vai ser ruim. No mundo das crianças, tá? Eu tenho uma filha de 4 anos. Às vezes eu deixo ela ver ali algum conteúdo sob o meu monitoramento, né? Então, eu tenho ali aqueles que eu seleciono. Mas em outros momentos, inclusive, antes de selecionar, que eu só pegava pela idade, eu já vi conteúdos que vinham pela idade e que vinha ali porque eles produzem, eles colocam todo o que seria ideal para ela, mas por trás disso trazem alguns elementos que não são adequados. Então, a gente tem que ficar muito atento. Sim. E cada vez mais eu quero afastar disso, mesmo sabendo que tem alguns que têm música, que são interessantes e tudo mais, é importante que a gente afaste. Né? E já existem recomendações para que não tenha de maneira alguma, né? E aí, queria que você mostrasse alguns exemplos, né, de situações ou dificuldades que as histórias hoje, né, que você já tem recebido feedback, que as histórias têm ajudado a resolver no dia a dia, Perfeito. nas escolas, nas Eu famílias. trouxe até uma colinha aqui para ajudar. Isso, maravilha. Esse tema que você estava falando é super importante, né, da segurança das crianças na internet. E uma das maneiras é justamente usar a literatura, a contação de histórias para se aproximar dessa criança. Então, criar ali um momento. Tomem nota, gente, se aproximar. Isso, então criar um momento ali de afeto, né, de segurança, que a criança vai, através da história, ela vai se conectando com o personagem e se identificando. Então, opa, Chapeuzinho passou por isso, e aí se ela tiver passado por alguma coisa parecida, talvez ela fale, né, conte para os pais, mas para isso ela precisa se sentir segura. Então, os livros, né, contar as histórias nos ajudam a nos aproximar da criança, né, nos conectar com ela e abrir um espaço para conversa. Então, eu tenho recebido alguns relatos. Conexão, Exatamente, de famílias e professoras que depois de contar determinadas histórias, falam, opa, a criança contou alguma coisa que estava vivendo, uma situação de bullying, uma situação, às vezes, de dificuldade de aprendizado, ou coisas até mais graves, assim, como uma violência, né, alguma coisa assim. Então, os livros têm essa possibilidade, né, de conversa. E de maneira preventiva, ele cria intimidade, né? Que é aquela questão da criança entender que com você existe um espaço aberto, né? Exatamente. Além disso, as histórias, elas ajudam a
deixar a sua rotina mais leve. Então, né, o que tem de mãe e pai que me conta que, puxa vida, eu não consigo fazer com que os meus filhos comam, ou que meus filhos tomem banho, ou que acordem a tempo de ir para a escola. É sempre uma luta, né? Então, e realmente, acho que toda a família passa por isso. Aí, esses dias eu estava fazendo um evento em Brasília, aí fiquei hospedada na casa da minha prima, e eu achei incrível o jeito que ela acorda os filhos dela. Ela acorda cantando. Então ela vai cantando com eles. Claro que não é todo dia que a gente tem tempo, que tem paciência, que tem vontade de fazer algo assim. Mas dessa forma ela conseguiu com que os filhos acordassem. E claro que eles estavam reclamando um pouquinho, porque estava cedo, estava frio, eles não queriam ir para a escola, mas ao mesmo tempo já foram entrando ali na brincadeira e entendendo que Tira a hostilidade, né? exatamente, assim, então histórias e músicas, né, e músicas com histórias, especialmente, que são as que eu mais gosto de contar, elas ajudam a organizar a rotina. Então, hora do banho, hora da comida, hora de ir para a escola. De novo, elas não têm este objetivo, mas elas podem ajudar também, né? Uhum. E, além disso, as histórias, como a gente falou antes, ajudam a conectar as famílias e ajudam o seu filho a ser mais criativo, a ter mais imaginação, a ser mais carinhoso, porque as histórias trabalham o O sensível, né? emocional, O a emocional. empatia. E trabalham os neurônios espelho. Então, quando a gente ouve Isso, uma que é da história, imitação. quando a gente ouve uma história, a gente imagina o que a pessoa que está contando tá falando. Então, por exemplo, se eu digo que o Dino Samuel tá triste porque não tá conseguindo rugir, tá olhando ali pra lagoa na floresta, tá chorando, tá mexendo a patinha, sabe? Vocês vão imaginar. Mesmo que eu não mostre Você as desenha ilustrações. aquilo. Exatamente, no seu cérebro você tá vendo um Dino Samuel. Para outra pessoa que vai estar ouvindo, vai estar ouvindo talvez um outro tipo de dinossauro. Cada um vai enxergar o seu personagem, né? Quando a gente mostra no livro, tem um personagem feito pelo ilustrador, mas quando a gente conta sem ainda mostrar o livro, cada um imagina o seu cenário. Isso é muito rico, porque aí a gente está trabalhando a imaginação, a criatividade, a possibilidade de se criar mundos internos, né? Da criança se conhecer melhor, conhecer o outro, né? E trabalhar melhor em grupo, porque ele vai entendendo que o personagem conseguiu fazer isso ou aquilo. E os neurônios espelhos, eles são justamente isso. Você está contando a história, e aí quem está contando, claro, tem que contar de uma maneira bacana também, né? Por isso aí, nisso eu posso ajudar. Eu ensino mães e professoras a contar Isso que eu queria histórias. te perguntar. Você ensina, você tem um curso? Sim, eu tenho um curso. Tá no seu Insta. Ele vai ser. Eu dei esse curso, algumas turmas presenciais, eu dei uma turma online há 7 anos atrás. E eu nunca mais dei esse curso. Por favor, eu quero. E agora, em agosto, eu vou lançar uma turma. E eu não dei mais por falta de tempo, porque eu estava fazendo os livros, eu viajo muito né, para apresentar em outros lugares, fui em alguns festivais internacionais, e eu queria um tempo para organizar um curso muito legal. Porque esse que eu fiz em 2018 foi muito bom, tem vários depoimentos bacanas, pessoas que começaram a contar histórias e ajudaram os seus filhos e seus alunos a se comunicar melhor, porque as histórias têm esse poder também, e também de gente que começou a contar histórias no meu curso e hoje em dia trabalha profissionalmente com isso. Mas o curso que eu vou lançar agora, ele vai ser ainda mais robusto. Então, eu tô muito feliz com a possibilidade de lançar esse curso novo. E dizendo um pouquinho, dando uma dica para quem quer aprender a contar histórias, vou dar 3 dicas, que eu acho que vai ser legal. A primeira delas é escolher uma história que você goste. Então, a história tem que tocar o seu coração para tocar o coração de quem te ouve. A segunda dica é você imaginar o que você está falando. Porque quando você... Para não ficar só a fala. Exatamente. Tem um provérbio africano que diz que quando você conta histórias com a boca, você atinge os ouvidos. Quando você conta histórias com o coração, você conquista o coração do seu ouvinte. Ai, que lindo. Então, conte histórias com o coração. E conte decor. Decor, do latim, não é decor de cabeça, é de coração. Então, você não precisa contar com as mesmas palavras do livro, né, se esquecer uma palavra, uma frase, não tem problema. Se você conhece a história, você preparou essa história da melhor maneira... Aí você vai saber contar. E aí isso eu ensino no curso, como preparar a história para você contar. Então, temos aí 2 dicas, né? E a terceira dica é, quando você imaginar que você está contando, você entender que a pessoa vai imaginar também. Então, imagina de verdade. Você falou, era uma vez uma casa. Olha a diferença de falar. Era uma vez uma casa. Era uma vez uma casa. Eu tô vendo a casa. Pode ser que quem tá me ouvindo vai ver uma outra casa, não tem problema, mas se eu não estiver vendo casa, você vai entender bola, sabe? Então, e os neurônios espelhos, eles são isso. Então, eu tô vendo uma coisa e você também, né? No cérebro, a gente tem uma parte no cérebro que é responsável por a gente estar sentindo as coisas. Então,
os neurônios espelhos, eles conectam os neurônios de quem tá falando com quem tá ouvindo. Então, se eu falo algo e eu tô falando, sentindo o que eu tô falando, você ouvindo vai sentir também, mesmo que não seja você que vivenciou a história. Então, quando eu contei a história do meu pai, que acordou do coma, você se emocionou também. Você não estava lá na sala da UTI, mas a história chegou até o seu coração. Por quê? Porque eu contei ela com emoção, eu contei ela com verdade. Então, acho que a principal dica aqui, né, a quarta dica é contar com a sua verdade. E cada um vai ter a sua verdade. Cada um vai contar do seu jeitinho, não tem certo, não tem errado, não tem melhor ou pior. Desde que você saiba contar essa história, escolha uma boa história, né, adequada ali para o seu público e conte de verdade, com a tua verdade. Tá. Ai, que coisa linda, gente. Olha, eu tô aqui impactada. Normalmente, para quem já me assiste, eu tô sempre assim, olha, já puxando uma coisa, puxando a outra. Hoje eu estou aqui, assim, como é que eu posso falar? Me ajuda aqui, produção. Como é quando a gente tá... Eu tô... Ai, gente, perdi as palavras, tá? Perdi as palavras. Emocionada e, ao mesmo tempo, encantada, sabe assim? Encantada. Você ia falar mais exemplos aí. Eu ia dar mais um exemplo que, hoje em dia, com a internet, a televisão, é mais difícil a gente mostrar os valores, né? Ensinar valores para as crianças, né? Cada família tem os seus valores, mas é importante a gente passar, né? Cada família passar os seus valores. Então, com um monte de informação chegando o tempo inteiro, como fazer isso? A contação de histórias pode ajudar, porque lendo e contando histórias, a gente conecta com as crianças. E tem uma coisa importante, tá? As crianças, as histórias, elas ajudam as crianças a aprenderem, né? Elas ajudam as crianças a entenderem o mundo. Então, por isso, o lúdico, né, na verdade, o lúdico ajuda a criança a compreender o mundo. Por isso que a criança gosta do fazo de conta. Então, é igual você falou assim, a finalidade da história não é necessariamente o educar, não é necessariamente a trazer uma lição lá no final, embora ela traga também esse benefício em vários momentos. Mas a gente consegue costurar uma coisa com a outra, né? A gente consegue pegar, igual tinha no filme He-Man, sempre aquele finalzinho assim, qual que é a moral da história, né? E a gente pode trazer os desafios do cotidiano para cruzar com isso, né? Eu gosto muito, por exemplo, de falar assim, olha, a gente não precisa ser heroína o tempo todo, a gente não precisa tentar ser forte o tempo todo. O Popeye era tão franzino, ele era muito corajoso, mas ele não tentava só com a coragem dele enfrentar os medos ou as dificuldades. Ele ia lá e comia o espinafre dele. A gente tem que saber ler o que a gente sente e saber o que a gente vai buscar para enfrentar cada situação, né? Exatamente. Não dá para enfrentar tudo só falando, olha, eu sou forte demais, né? Tem mais aí exemplos? Tem um exemplo legal para professoras. E é um exemplo que eu dei uma palestra no TED, que eu contei essa história de como meu pai acordou do coma, e eu contei essa história da professora que eu vou contar agora. A minha palestra no TED se chama O Poder Transformador das Histórias. E essa história eu acho ela muito emocionante, porque é uma escola em Cubatão, uma escola bem simples, assim, com pouquíssimos recursos, uma escola pública. As crianças da turminha tinham 10 anos e não sabiam ler nem escrever. E a gente sabe que com 10 anos, geralmente, já aprendeu a ler e escrever. E a professora começou a usar as histórias do meu canal para incentivar as crianças a lerem e escrever. E deu tão certo que as crianças começaram a procurar os livros que eu contava no canal na biblioteca da escola e recontar essas histórias para as crianças menores. Então, virou um projeto na escola e as crianças aprenderam a escrever de fato e me mandaram cartinhas. Então, a professora me mandou uma mensagem pedindo qual é o seu endereço que eu tenho um presente para você. Chegaram lindo. 20 cartinhas, uma de cada aluno, que eles escreveram com base nas histórias que eles tinham aprendido, né? Ou seja, as histórias incentivaram eles a ler e a contar histórias para as crianças menores e também a escrever. Essa professora, ela ganhou um prêmio com esse projeto. Tem uma premiação que premia os professores do Brasil todo com projetos de literatura. E essa professora ganhou o prêmio com este projeto. Ou seja, de alguma forma eu ajudei, né, a incentivar ela a fazer esse projeto. Então, e, de novo, eu não tinha noção disso, né? Eu contei as histórias e coloquei lá no canal. Mas olha só, alguém que pega... Como que isso impactou em outras coisas e traz um grande, né, resultado que também vai
agregar na carreira de outra pessoa e na vida dessas crianças. E elas te mandaram as cartinhas Exatamente, ou que seja, valem ouro. são 30 alunos, né, 30 ou 20, enfim, alunos que aprenderam a ler e escrever com o incentivo dessa super professora, mas que aprenderam a ler e escrever com histórias. Ou seja, as histórias ajudaram eles assim, a se interessar a ler e escrever. Porque enquanto era só o exercício, já, isso é chato, não quero fazer. Exato, exato. E é exatamente isso, gente, que eu falo aqui, né? Para mim, isso fechou com chave de ouro. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, que seria a última. Que é assim, me conta uma história que impactou tão forte a vida de alguém quanto a do seu pai, você acabou de contar, né? Para mim, isso é saúde mental. Né? Primeiro, você fazer algo que impacta a sua vida, é lógico que isso traz para você seu ganha-pão. Que delícia que é, porque você faz o que você ama, aquilo que tem a ver com o seu talento, né? Tá cheio de saúde mental aí. Te dá muito prazer, porque aquilo que a gente ama, a gente faz até cansar e nem se sente cansado. Você não trabalha nem um dia da sua vida, né? Porque não dá a sensação de que você tá trabalhando. É verdade. Você vira e fala assim, sextou? Ai, nossa, que bom que eu vou... Não tem, né? Não. Eu, por exemplo, com a psicologia, eu não tenho isso, né? Graças a Deus. E nem antes, gente, assim, sabe? Eu normalmente, eu tenho muito prazer. Eu gosto de ver sentido em tudo que eu tô fazendo, sabe? E se eu não enxergo sentido, eu não consigo. E tem só uma coisa que eu queria falar, que eu acho que teve algum momento que você estava comentando, eu não consegui linkar aqui, que é o seguinte. Eu tenho como verdade que, assim, tudo que eu vou fazer é aquela questão da intencionalidade. Eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou colocar a minha melhor versão, eu vou me preparar da melhor forma, porque eu entendo que isso tem a ver com o meu propósito, que tem a ver com o meu talento, que está alimentando a Luana como pessoa, como profissional. E se eu estou fazendo isso para hoje, né, para poucos seguidores, amanhã para muitos, amanhã depois para viralizar, eu vou fazer com a mesma garra e com todos os recursos que eu tiver. Então, se eu tiver mais recursos, eu vou fazer melhor ainda, né? Eu enxergo muito isso e eu acho que quando a gente pensar para ler para as nossas crianças, né, fazer qualquer coisa assim, a gente tem que pensar da mesma forma, porque embora pareça que às vezes é só ler, a gente está aqui ajudando a construir um mundo, construir uma forma de pensar, trazer esses valores, trazer essas virtudes. A gente está ajudando a moldar comportamentos. Essas crianças estão construindo uma visão de empatia, estão se alfabetizando, estão treinando circuitos importantíssimos no cérebro que estão conectando tanto a parte cognitiva com aquelas que envolvem emoções. E isso faz com que o nosso mundo melhore. Né? A gente não cria gerações melhores com pílulas, com ações pontuais, né? E eu acredito muito nisso. E esse exemplo agora que você acabou de falar, né? Às vezes basta a gente fazer uma coisa diferente, sair ali, né? Então, quando elas procuravam os livros, é porque estava bem mais prazeroso, estava mais divertido, né? E eu acho que aqui agora a gente deixou vários exemplos, não só do como fazer, mas até assim dos livros em si, das músicas, que a gente pode trazer de diferente para a nossa vida, para curar nossa criança interior, para ajudar como rede de apoio, para educar melhor e que tira até o estresse. Tá? Eu vou dizer assim que na nossa casa, graças a Deus, a nossa filha gosta muito de livro. E é muito prazeroso, sabe? É muito mais você trazer a questão da música, trazer a questão do livro, trazer o lúdico, do que ficar só naquela questão da rotina em si. Porque para a criança é chato, entende? Ela não vai enxergar que o banho é uma coisa prazerosa, até que ela entre no banho e não queira sair mais, né? Então, às vezes, fica melhor você falar, poxa, vamos brincar, vamos levar a boneca que você quer, ou o livro do banho, alguma coisa nesse sentido. E fica mais leve, porque não tem também aquele embate com a criança, né? Vejo só saúde mental em tudo que a gente acabou de falar aqui. Eu estou muito grata, muito obrigada. Quero te trazer mais vezes aqui para contar mais histórias, né? Então é isso, te passo aqui para as palavras finais, né? E a gente encerra o nosso encontro de hoje. Ai, perfeito. Puxa, muito obrigada pelo convite. Amei conversar contigo, Luana. Amei conversar com vocês aí também. As histórias, elas realmente são uma fonte de saúde mental. E eu sou muito apaixonada por isso, minha vida inteira contando histórias e, né, 18, 19 anos contando profissionalmente. Então, se você quer ouvir mais histórias,
te convido a conhecer o meu canal no YouTube e A também gente o vai deixar Instagram. tudo escrito aqui. Eba, Marina Bastos, histórias. Tem várias histórias, dicas de como você pode contar histórias para os seus filhos e seus alunos. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode conhecer meu curso online também. Aí procura lá no Instagram, que em breve já vai estar no ar. Inclusive, eu vou dar um presente para os seus espectadores aqui. Ai, que legal, que bacana. Eu fiz um e-book com dicas de como escolher a história certa para cada faixa etária. Tá bom? Então, quem se interessar, é só clicar lá no link da minha bio, preencher ali uma pesquisa rapidinha, que vai ganhar o e-book que eu mando para vocês. E, gente, tá muito E bonitinho eu o também e-book. quero, já vou clicar. Eu vou te mandar. Tem lá dicas de como contar histórias para cada faixa etária, como escolher os livros. Tem algumas indicações de livros já com link para comprar com desconto. Tem os vídeos da história contada. Gente, só isso já vale o curso. Ai, maravilha. Obrigada, querida. Pessoal, beijo pra vocês, até a próxima e aproveitem bastante, compartilhem aqui, que tá demais, né? E mandem, comentários, perguntas aqui, que depois ela também responde. Beijos! Beijo, boas histórias para viver e contar.